A nossa divisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:14. E o tema que nos foi confiado, famílias restauradas pelo poder da palavra de Deus. E nós queremos convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, onde estaremos fazendo a leitura dos versículos 46 a 50. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém, igreja? Na verdade, para que fique bem claro, bem caracterizado que nós falamos a mesma língua, a mesma linguagem, muito do que eu vou trazer para os irmãos nesta noite, nós já ouvimos na abertura deste culto dos lábios do pastor André. E nós vamos, em nome do Senhor Jesus, trazer esta palavra para que o Espírito Santo de Deus complete esta obra em cada coração aqui presente nesta noite. Amém. Família é uma ideia maravilhosa de Deus. Esse foi um tema de uma campanha falando acerca de família. E nesse tempo, nesse momento, a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira está promovendo 31 dias de oração pela família. E traz também um outro tema, onde diz que a família é criação de Deus. Isso nós já sabemos de cor e salteado, né? No entanto, queremos ver na palavra de Deus essa realidade. No capítulo 1 do livro de Gênesis, do versículo 1 ao 25, nós vamos encontrar 5 vezes a palavra de Deus dizendo: Deus realizando a sua obra, a obra da criação, e num determinado momento a palavra de Deus diz: e viu Deus que era bom. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e viu Deus que era bom. E ainda uma 6ª vez nós vamos encontrar neste mesmo texto a palavra de Deus declarando assim, lá no versículo 25: e viu Deus que isso era muito bom. No versículo 31, mais precisamente: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então toda a criação veio sendo elogiada nesse sentido. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. E de repente Deus olha a criação, quando vê cada animal com seu par, com a sua fêmea, e Deus olha e acha algo que ele vai dizer: não é bom. Como assim não é bom? O próprio Deus, o próprio Criador, chegando a essa conclusão que não é bom. O que é que não é bom? E ele continua, ele conclui: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Mas ele vai imediatamente tomar a providência para esta situação. E ele declara: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui nós vamos ver a formação da primeira família. Nós vamos ver acontecer a primeira anestesia, vamos ver a primeira cirurgia que a história da humanidade vai nos contar. Deus faz cair um sono pesado sobre Adão. Foi a anestesia que ele deu naquele homem. Ele retira do seu lado uma das suas costelas e vai e forma a mulher. E diz a palavra de Deus: e trouxe-a a Adão.
Nesse momento eu sempre digo que ele não soltou a mulher como os demais animais em um pasto para que fosse caçada, né, pelo homem, mas ele trouxe-a a Adão. E Adão agora vai dizer: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que declaração maravilhosa, né, daquele homem para aquela primeira mulher. E estava ali se estabelecendo o primeiro casamento. Deus sendo oficiante deste primeiro casamento e ordenando aquele casal: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A ordem de Deus foi para que eles dominassem sobre toda a terra, sobre os animais, sobre a criação de um modo geral, mas não um sobre o outro. Ali deveria haver companheirismo, cumplicidade. Deveriam estar sempre cuidando um do outro e não, em hipótese alguma, sob circunstância nenhuma, um querendo dominar sobre o outro. É significativo ele ter tirado a mulher do lado do homem para que ela seja protegida por ele e não para que aconteça como temos visto muito acontecendo em nosso tempo, né? Ouvimos essa expressão feminicídio. Isso é um horror, uma coisa muito triste, né? Quando temos ouvido muitas notícias de homens que viveram algum tempo com uma mulher e de repente se desentendem e no final das contas esse homem vai tirar a vida desta mulher. E às vezes por menos ainda acontecem essas atitudes, esses atos na história da humanidade, na história atual, recente da humanidade. E nós lamentamos, eu lamento profundamente cada vez que vejo isto acontecendo. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus diz: e fez Deus tudo perfeito a seu tempo. Mas no capítulo 3 de Gênesis, muda o tom da história da humanidade. Quando a família, se separando de Deus pela desobediência do casal, do primeiro casal, e trazendo consequências, graves consequências para a terra, para a serpente, para o homem, para a mulher, mas sobretudo para a família. E desde então, essas situações que mencionamos instantes atrás têm acontecido até os dias de hoje. E nós lamentamos, como dissemos, profundamente. Vários episódios aparecem na palavra de Deus dos desvios ocorridos na família. Eu quero citar 2 deles. O primeiro homicídio, quando Caim tira a vida do seu irmão, já em consequência do pecado que habitava no seu coração. E é um desastre, uma coisa terrível que aconteceu no seio daquela família. E logo mais adiante, Deus vai considerar a corrupção geral do gênero humano. E o pastor André citou também Noé construindo a arca e chamando, apelando as pessoas, as famílias, para que viessem, tomassem lugar naquela arca, e as pessoas achando que ele estava louco, né? Um lugar onde há muito tempo não chovia. Como assim? Vai cair um dilúvio, vai cair muita água, vai chover muito e todos vão perecer? Não quiseram ouvir a chamada de Noé. E diz a palavra de Deus que veio o dilúvio, Deus fechou a arca e todos pereceram. E somente aquelas 4 famílias, Noé e sua esposa, Cão, Sem, Jafé, cada um com a sua esposa, foram salvos do dilúvio. E Deus ali ia dar mais uma grande oportunidade aos homens, às famílias, ia renovar os habitantes da terra para que glorificassem ao seu nome, para que fizessem a sua vontade. E da descendência de Noé, nós vimos vir Abraão
e também citado pelo pastor André na sua introdução, Abraão é chamado por Deus, ele é comissionado por Deus a glorificar a Deus, a crer em Deus, a servir a Deus, e Deus faz uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Citado também pelo nosso querido pastor André, na descendência de Abraão, quem vai nascer na plenitude dos tempos? O Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos encontrar, né, aquelas duas famílias ali. Mas antes recebemos a orientação de Deus lá no livro de Deuteronômio, ainda um dos livros da lei, né? No capítulo 6, do versículo 4 a 9, e eu quero ministrar ao coração dos irmãos esta palavra, quando o Espírito Santo de Deus fala: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu quero te desafiar nesta noite a colocar o seu nome nesse texto. Não é acrescentar a palavra, não. Vamos apenas parafrasear colocando o nosso nome nesse texto. Ouve, Wilson. Ouve, Ivanete. Ouve, André. Ouve, Claudineia. Ouve, coloque o seu nome aí neste texto. Quando ele diz ouve, Israel, por outro lado, ele está falando a cada pessoa que vai ouvir, que vai tomar posse desta mensagem num determinado tempo, e ele declara: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Significa dizer que uma vez eu dedicando o meu amor a Deus, eu consagrando a minha vida a Deus, não haverá espaço para mais nada, para mais ninguém. No entanto, nós temos visto, foi um dos problemas, uma das dificuldades que eu encontrei quando vim para Barbacena, porque no Rio de Janeiro as pessoas não são muito afeitas assim, muito ligadas, são mais do samba, do pagode, daquelas coisas loucas lá, né? Funk e tal. Mas chegamos em Barbacena, em Pinheiro Grosso, e encontramos pessoas muito crentes, né? Pessoas muito devotas, mas pulverizando de fato a sua fé em Deus, no Senhor Jesus, em Pedro, em João, em Antônio, em Maria, e assim amando a todos eles, e a gente não via um entendimento de que o nome de Jesus é o nome que é sobre todo nome. Aleluia. E que este é o nome que deve ser exaltado e glorificado. E uma das perguntas que eu tive que responder a um jovem ali foi: como pode o nome do filho ser maior que o da mãe? E eu me sentei com aquele jovem no templo e comecei a explicar a ele, né? Comecei a dar essa explicação àquele jovem. E Deus vai dar à mulher, a Maria, a mãe do Senhor Jesus, o privilégio de trazê-lo ao mundo, e ele será o Salvador, o restaurador do ser humano, da pessoa, do homem, da mulher, e através desse homem, dessa mulher, ele vai alcançar as famílias. Ele vai começar a trabalhar a vida de cada um daqueles que, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, nele colocar a sua fé, a sua confiança. Agora vamos encontrar duas famílias, né, ali nesse episódio que nós trouxemos no Evangelho de Mateus. Uma do lado de fora, a família terrena de Jesus,
Terrena sim, eu não disse sanguínea, eu disse terrena, porque hoje a ciência já nos dá condições de entendermos isso. E olha que eu atentei para isso aqui já em Barbacena, quando eu estava na faculdade ali na Unipac, e um colega de classe que participava do nosso grupo de cristãos evangélicos na faculdade, um dia, trazendo uma palavra, ele disse, olha, Jesus não tinha nem sequer o DNA de Maria, né? E nós podemos entender isso hoje. Por quê? Porque já existe a fertilização in vitro, quando é pego a semente da mulher, a semente do homem, e ali feito, né, a fecundação. E ouvimos muito num tempo aí falar de barriga de aluguel. É claro que o Senhor não precisou alugar o ventre de Maria, porque ela se declarou serva. Quando o anjo chegou e anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela se alegrou tremendamente e falou, cumpra-se a tua vontade na tua serva. Aleluia. E então Deus colocou no seu ventre, divinamente, o Senhor Jesus, apenas para ter ali a sua gestação, e no tempo próprio, no tempo certo, ela dar a luz e ele habitar entre nós. E a palavra de Deus diz, aqueles que viveram no seu tempo, né, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, né? E assim ele veio cumprir o seu propósito de salvar, de libertar, de abençoar as pessoas, de abençoar as famílias. E ali estava do lado de fora a sua família terrena, e isso é simbólico. Não significa dizer que porque eram irmãos de Jesus que eles estariam salvos por Jesus. Poderiam estar. A palavra de Deus diz que ele teve dificuldade de ministrar na sua própria casa, na sua própria pátria, porque muitos não creram. Mas do lado de dentro estava ali a sua família espiritual, a família que recentemente também ouvi a minha filha Priscila se referir a ela como uma família do sangue. Não era a família de sangue, mas era a família do sangue derramado na cruz do Calvário, de cada um daqueles que creu, que recebeu, que confessa Jesus como Senhor, como Salvador. Esta é a família, é esta família que aqui está. Cada um de nós, né, que falamos a mesma língua, que queremos glorificar e honrar a esse Deus. E ali estava, do lado de dentro, esta família. E Jesus responde, não menosprezando a sua família terrena, mas ele pergunta, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, né? Hoje os discípulos de Jesus somos nós, cada um daqueles que tem confessado Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. E ele diz, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não foi por acaso que ele chamou, e ouvimos menção a esta chamada também da boca do pastor André, aquele que quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, depois tome a sua cruz e então siga-me. É imprescindível renunciar a este mundo, porque ninguém pode servir a dois senhores, que ou há de agradar a um, né, e aborrecer o outro. Vai servir bem, um vai ficar alegre com o seu serviço e o outro vai ficar triste naturalmente. E assim é o Senhor Jesus. Quando determinamos seguir e servir ao Senhor Jesus, nós precisamos devotar a Ele exclusividade. Ele requer de nós exclusividade nesse serviço. A palavra de Deus diz que Ele está separando para si um povo todo seu, especial, aleluia, zeloso de boas obras. Então não tem como querer agradar um pouquinho ao Senhor, querer ficar um pouquinho na casa do Senhor e outro pouquinho do outro lado no mundo. Eu costumo brincar com meu genro que quando ele fala,
qualquer coisa que deponha contra, né, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, ele é cruzeirense, né? Eu digo, você está vestindo a camisa do Galo. Ele, de jeito nenhum. Eu digo, então não fale assim, né? Porque se nós cremos no Senhor Jesus, se nós estamos servindo ao Senhor Jesus, nós temos que vestir a camisa do Evangelho. E sempre estarmos voltados para aquilo que o Senhor Jesus requer de cada um de nós, né? E Ele estará se alegrando, na verdade, com esta devoção, com esta dedicação, com esta consagração, é a palavra mais própria para nós usarmos nesse momento. O carcereiro de Filipos teve essa experiência com o Senhor. Quando, naquele momento em que o Espírito Santo fez abrir-se as portas do cárcere e todos poderiam ter fugido, mas não fugiram, e ele chegou e ficou impressionado com aquilo e perguntou: que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas falam para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E ele creu no Senhor Jesus. O texto está registrado em Atos capítulo 16. E esta chamada de Paulo ao carcereiro é o versículo de número 31. E ele se converteu e levou para a sua casa a palavra de Deus. Então não é algo automático assim. Eu me decidi, eu me converti ao Senhor Jesus, então agora a minha casa vai ser liberta. E você talvez nem se preocupe em dar testemunho, né, daquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. E aí as coisas se complicam, né? Porque o Espírito Santo trabalha, ele quer ser ouvido, quer ser obedecido e vai fazer a obra. E vai fazer a obra completa na vida, no lar de cada um daqueles que nele crê. Então, o carcereiro leva a palavra de Deus para a sua casa. A palavra de Deus diz que os seus se converteram, foram batizados e ficaram felizes, imensamente alegres, ele e toda a sua família. Amém, igreja? E hoje chegou a sua vez. Você que está participando desse seminário supõe ensinamento, né, de Deus ao nosso coração. Seminário supõe também que vai ser feita uma prova, com certeza. Deus vai continuar provando a sua fé, a sua vida, aquilo que você tem levado para a sua casa, aquilo que você tem ouvido nos mais círculos de relacionamento que você tem. Ainda hoje pela manhã eu estava ali no meu trabalho, conversando com os colegas, e eles sempre, de alguma maneira, me desafiando, não é? Porque eu estou sempre testemunhando, falando do amor de Jesus para eles, e principalmente na questão matrimonial, né? Quando eu digo que amo a minha esposa, e aí eles ficam brincando, mostrando quando passa alguém lá para eles interessante, eu digo, isso aí não me interessa, nenhuma dessas que vocês estão mostrando me interessa. O que me interessa é Ivanete de Azevedo Silva Almar. Aleluia! Tem nome, endereço e telefone, e é bonita demais quando Deus quis me honrar com uma família, e nesse momento eu achava que já nem tinha mais direito a ter uma família, porque eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor e tinha, ficado no mundo, mas o Senhor trabalhou na minha vida, restaurou a minha vida e me trouxe novamente a obediência a Ele, e desfrutando, na verdade, daquilo que só Deus, só o Espírito Santo pode fazer por cada um de nós e pela família. E se nesta noite você está entendendo isto, ainda, ou mesmo que já esteja congregando no seio da igreja, seja na Assembleia de Deus
aqui no Santo Antônio ou em outra qualquer. Você pode desfrutar do melhor de Deus, do novo de Deus, daquilo que o Senhor tem desejado fazer na vida e no lar de cada um de nós, para a glória dele. Ele quer restaurar toda a família, ele quer retirar tudo aquilo que não vem dele, que não glorifica a ele. Ele pode trabalhar, ele pode transformar, ele pode trazer um novo tempo, um novo ânimo, uma nova história para a família. É assim que ele faz, né? Por isso, gostei muito desse tema, famílias restauradas pelo poder da palavra de Deus, porque ele não só restaurou a minha vida, né? Como me deu a oportunidade feliz de ter uma família que ele tem sustentado ao longo dos tempos, mediante os ataques do nosso adversário, mas o nosso Deus tem sido fiel em sustentar-nos, em nos manter juntos há 36, estaremos fazendo 37 anos de casados este ano, no dia 20 de julho, 17 o casamento de civil e 20 o casamento na igreja, o culto do nosso casamento. E ele não só fez, como continua, né, fazendo essas maravilhas na vida de cada um daquele que crê, né, que depende dele, que ora, que clama, que pede a sua misericórdia, a sua graça, e se houver algum problema, ele pode restaurar. Aleluia. Dê ouvidos à voz de Deus, não dê ouvidos à voz do inimigo, que o projeto do inimigo é roubar, matar e destruir os sonhos, destruir a família, e ele não se contenta em destruir somente a família. Depois que ele consegue separar o casal, aí acontece esses desatinos que nós temos ouvido, né? De o homem matar a mulher, o homem matar filhos, e enfim, esses desastres, esses desatinos têm acontecido com aquelas pessoas que não têm esse temor a Deus, que não consagram suas vidas ao Senhor, que não ouvem a orientação de Deus para as suas vidas. Mas que Ele nos abençoe, que Ele dê a cada um de nós aqui nesta noite, neste seminário, a graça de nos apegarmos a Ele, de consagrarmos a Ele a nossa vida, de consagrarmos a Ele a nossa família e de nos mantermos de fato fazendo a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa família, que Deus glorifique o seu nome na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.